Querer começar a investir é uma confusão. Há montes de informação, opiniões por todo lado, mil coisas diferentes onde supostamente podes investir e estamos a falar do teu dinheiro. Então é normal quereres começar com o pé certo. A boa notícia é que investir não tem de ser complicado e podes também começar com pouco dinheiro. Eu invisto há 8 anos, já passei por muita coisa e por muitos erros que te posso ajudar a saltar à frente. Se investires um bocadinho do teu tempo a ver este vídeo, tu vais ver porque é que qualquer pessoa devia aprender a investir, o que é que tens de fazer antes de começar, qual é que é a forma mais simples para o fazer e como é que com pouco dinheiro é possível fazermos valores que tu provavelmente não consegues imaginar que é possível. Isto tudo de forma realista e com um passo a passo no final para veres como é que se faz isto tudo na prática. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, se és novo por aqui eu estudo formas de fazer dinheiro online enquanto documento todo o meu caminho que me levou do 0 ao 1 milhão e a ser reconhecido pela Forbes como um 30 under 30, aplicando tudo o que eu vou ensinando neste canal. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião. E já agora muito obrigado à XTV por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. Então tu vais aprender os 6 P's para poderes começar a investir. E atenção, porque se tu tirares nem que seja um deles do teu caminho, isto tudo pode ir por água abaixo. Aprendendo todos, estarás com todas as ferramentas para um excelente início da caminhada, ok? Já agora, se fores alguém experiente ou que já tenhas visto montes de vídeos sobre investimentos, este poderá não ser o vídeo indicado para ti. Isto é mesmo focado para quem está a começar e quer começar com o pé certo. Então, primeiro passo, porquê investir? Nós investimos, ou seja, nós arriscamos algo hoje para tentar ter algo mais no futuro. Podemos investir tempo, energia e ainda, obviamente o foco deste vídeo, o dinheiro. E é quase garantido que tu hoje estás a perder dinheiro e não sabes. Sabes aquela expressão do pá, tudo está a ficar mais caro? Está e vai continuar. Todos os anos tudo fica mais caro e isto aqui acontece por causa da inflação. Isto nunca vai parar. Se tu não fazes ideia do que é a inflação é este aumento gradual dos preços das coisas. Quando está controlado é saudável para a nossa economia, portanto é bom. Quando se descontrola pior é, mas se tu não fizeres nada para te protegeres, mesmo que isto esteja tudo ótimo e saudável, o teu dinheiro valerá menos de ano para ano. Como é que isto é possível? Então vamos supor que tu tens 1000 euros guardados de lado e as coisas que compras, vão aumentando o preço como é normal. Significa que agora, tu com os mesmos 1000 euros, podes comprar menos coisas porque tudo ficou mais caro. Então os teus 1000 euros, mais uma vez, têm menos poder de compra. Neste caso, tu tens menos poder de compra porque os teus 1000 euros já não conseguem comprar as mesmas coisas. Aqui estão alguns valores que eu fui buscar online para tu teres uma noção. 1 kg de pão nos anos 90 custava o equivalente a 4 cêntimos. Claro que isto era uma conversão, porque na altura era escudos, mas pronto. Convertendo 4 cêntimos, hoje custa cerca de 2 euros, custa 50 vezes mais. E adivinha, os nossos ordenados e o nosso dinheiro não subiu 50 vezes mais. Claro que isto é uma simplificação, porque isto nem sequer era em euros, mas dá para perceber a ideia. O mesmo acontece para o resto das coisas, claro, com percentagens diferentes. Em 2002, 1 litro de gasolina custava 86 cêntimos por litro. Hoje, enquanto gravo este vídeo, está a 1,70. Aliás, se eu recebesse 1000 euros por mês no ano 2000, ou seja, 12 mil euros ao ano, para hoje eu receber o equivalente a esses 12 mil euros nos anos 2000, eu hoje teria que receber 19.717 euros ao ano para ser mais ou menos o mesmo valor e o mesmo poder de compra, ou seja, 1.643 euros por mês. E porquê é que eu estou a falar disto? Falo disto porque pelo menos bater a inflação é o nosso primeiro objetivo enquanto investidores. Portanto, os nossos investimentos têm este objetivo mínimo. Se nós não tivermos pelo menos a bater a inflação, então é porque não estamos a fazer as coisas bem, ok? Assim nós, no mínimo, queremos manter o valor do nosso dinheiro. A inflação ronda aí em média os 2-3% ao ano, ou seja, pelo menos esse valor, dependendo de mais ou menos como é que ela está, devemos querer fazer, no mínimo. Agora, como é óbvio, há pessoas que querem lucrar mais do que esses valores, não só para bater a inflação, como também para terem um valor o suficiente para poderem usar para outros objetivos que as pessoas tenham. Pessoas, ou seja, tu, eu, nós todos. É por isso que a maioria das pessoas escolhe ativos que rendem mais do que o valor da inflação. Mas que ativos é que há? Qual é que é o melhor para começar? Então, para te responder a isto, eu apresento-te o passo número 2. Possibilidades reais. Quando começas a pesquisar sobre isto dos investimentos, podes ver que há milhares e milhares de coisas onde tu podes pôr o teu dinheiro e investir. Podes investir em ações, que é literalmente investir em empresas específicas. Tu hoje, se quiseres, podes literalmente comprar uma pequena parte da Tesla, da Apple, da Microsoft e és literalmente um investidor nessas empresas. Podes também investir em ETFs, que são fundos onde podes comprar como se fossem ações, portanto, na bolsa, só que estes fundos, embora tenham vários tipos, os mais falados são os fundos de empresas, ou seja, simplificando, um ETF daqueles que eu estou a falar é como se fosse uma cestinha, só que em vez de ser uma empresa só, tens lá várias empresas dentro. E investindo nessa cestinha que eu tenho aqui, o dinheiro vai ser distribuído pelas empresas e pelas percentagens dessas empresas dentro dessa cesta, ok? Portanto, em vez de estar a investir uma a uma, consegues investir em várias de uma vez, neste fundo. Claro, simplificando aqui a ideia. Podes ainda investir em obrigações, onde tu consegues emprestar dinheiro a empresas ou até ao governo em troca de juros, e a lista continua com o imobiliário,
imobiliário onde podes comprar e vender ou até arrendar casas, tens as criptomoedas onde investes no mundo descentralizado da blockchain e essas coisas todas, ou até em arte, onde a raridade das peças e o interesse do público fazem a peça valer dezenas de milhares de euros se for preciso. Parece confuso? Então é porque é. São nomes diferentes, formas de investir diferentes, e é por isso que nós vamos começar por selecionar um sítio. Vamos começar a perceber uma coisa bem, vemos se faz sentido para mim, ou para ti neste caso, para ti interessa mais do que para mim neste momento, e para os teus objetivos, e só depois disso é que ou continuas ou passas ao próximo tipo de investimento, se este não fizer sentido para já na tua vida. E qual é que é aquele que eu acho que é o melhor sítio para o iniciante começar a estudar? Não é investir, é estudar pelo menos. Para te responder a isto, chegamos aqui então ao passo número 3. Por onde começar? Por norma, quando se diz que é para o iniciante, as pessoas pensam que é inferior ou que é pior, mas pelo contrário, tanto os iniciantes como pessoas experientes utilizam este veículo de investimento que te vou dizer agora, eu incluído. Portanto, eu também invisto nestas coisas que eu te vou explicar. Aliás, eu invisto todos os meses. Já agora, aqui nós vamos falar de investimentos, mas se tu quiseres evoluir as tuas finanças, nós criámos um curso 100% gratuito, onde durante 7 dias recebes um e-mail com um passo a passo para conseguires atingir um próximo nível acompanhado. Em cada e-mail eu sinto algo e tens uma pequena tarefa para aplicares super rápido. Reforço, é gratuito, não há entrelinhas, basta ires ao link que está na descrição, colocas o teu e-mail e podes começar ainda hoje a evoluir com esse pequeno curso, ok? Espero que te seja útil. Então, voltando aqui ao que eu ia dizer, todos os meses eu invisto em ETFs. Esta sigla de ETFs, no fundo, diz Exchange Traded Funds, ou seja, como eu te estava a tentar explicar, são fundos que nós conseguimos investir na bolsa como se fossem ações de empresas, ok? Neste caso, estes ETFs vão ser estes conjuntos de empresas. Existem vários produtos similares, que é onde eu consigo replicar o valor do ouro, investir em Bitcoin através de ETFs, essas coisas, mas nós agora vamos focar em empresas, que é assim o mais fácil para começar. Então, de forma simples, pensa nesta ideia. Vamos supor que eu acho que a empresa X, seja ela qual for, vai subir e eu invisto o meu dinheiro nessa empresa. Eu estou dependente do resultado dessa empresa. Se subir, perfeito, essa empresa subiu, posso ganhar. Se descer, posso perder. Ponto final. Não há assim grande coisa para além disto. Agora imagina que eu quero investir em 500 empresas diferentes. Sendo a empresa X, que eu te falei, uma delas. Pá, se a empresa descer, mas as outras 499 ou se mantiverem ou se subirem, pá, neste caso, se subirem todas, eu vou lucrar quase certeza. Então, principalmente para quem está a começar, é importante diversificarem o vosso risco. E a vantagem dos ETFs é que fazem isto por vocês. Isto porque ao comprares um, estás automaticamente a comprar todos os ativos que estiverem nele inseridos, ok? Faz sentido? Atenção, não é por comprares um ETF qualquer que as coisas vão correr bem automaticamente. Eu quero apenas que compreendas esta ideia que pelo menos conseguimos reduzir o risco, está bem? Portanto, comprar uma ação de uma empresa é muito mais difícil do que comprar um ETF e isto é praticamente sempre verdade. No ETF o estudo é mais fácil, a diversificação é maior, a manutenção é mais simples. Eu, por exemplo, invisto em ETFs para a minha reforma. Foi o objetivo que pus para mim próprio e utilizei este ativo para esse objetivo. Eu invisto para a reforma porque na minha altura espera-se que eu vá receber entre 40% a 50% do meu último ordenado, o que é surrealmente mau, ok? Então eu prefiro nem contar com isso. Perfeito, o que eu receber na altura, ótimo, mas se eu apenas precisar dos meus investimentos para chegar à minha reforma e estar tranquilo, perfeito, esse plano tranquiliza-me mais. Para isto, convém escolher um ativo que tenha, por exemplo, um alto histórico de resultados, embora obviamente o passado não garanta no futuro, pelo menos ajuda-me a dar assim uma base para eu conseguir escolher, né? E também convém que seja bem diversificado, porque assim as coisas podem não correr sempre bem para essa coisa específica que eu estou a investir, então se tiver várias coisas, ao menos dá para ir flutuando e navegando estas ondas da incerteza. Então, 4 dos tipos de ETFs mais conhecidos e assim mais investidos para este tipo de plano, segundo os maiores sites de pesquisa deste tipo de ativos, portanto não inventei esta informação, e também, não inventei, mas batem certo com a minha experiência. Então, são ETFs que sigam o S&P 500, este é um deles, ou seja, ETFs que investam em 500 das maiores empresas dos Estados Unidos. O S&P 500 é considerado a média do mercado. Então, se tu fizeres menos do que o S&P desse ano, fizeste menos do que a média. Se fizeste mais do que o S&P, então fizeste mais do que a média. E a verdade é que praticamente 90% dos fundos ativos que investem em grandes empresas, como acho que o S&P também investe, falham em bater esta média a longo prazo. Então esta ideia está descansada. Nós já vamos ver isto tudo mais em detalhe, na prática, já vais ver os botões em vez de estar só a ver aqui nomes que podem ser confusos. Uma coisa que costuma confundir as pessoas ao início é que nós temos o S&P 500, que é como se fosse uma listinha que alguém fez destas 500 maiores empresas, mas esta lista não dá para investir na lista. Então existem estas empresas que investem nas empresas que estão nessa lista. Daí eu dizer que nós pegamos num ETF, num fundo, que invista nessa lista, está bem? Eu sei que é meio confuso, mas vamos seguindo que isto vai ficando mais claro à medida que o vídeo também for andando. Outro tipo de ETFs, que são ETFs
ETFs que sigam o MSCI World. Este MSCI World contém 1.300 empresas, neste caso mais de 1.300, espalhadas por 23 países desenvolvidos diferentes, ok? Depois temos ETFs que seguem o FTSE All World, que investem em mais de 3.600 empresas espalhadas por países desenvolvidos e em desenvolvimento. E depois ainda temos ETFs que sigam o Nasdaq 100, que contém 100 das maiores empresas não financeiras cotadas na bolsa do Nasdaq, que fica nos Estados Unidos, basicamente. Assim facilitando e investe em empresas de tecnologia, inovação, crescimento. É isto, ok? Disse-te estes nomes todos, mas eu não estou à espera que tu vais decorar isto tudo e que a partir daqui está feito, não tens que ouvir mais nada. Mas pelo menos estes 4 nomes podem ser 4 sítios para tu começares a ver, para tu começares a ouvir o que é que são, a pesquisar mais sobre eles. Porque imagina que tu queres um objetivo parecido com o meu e tu até achas que uma destas hipóteses faz sentido. Assim já sabes pelo menos os 4 sítios onde podes começar a ver. Não quer dizer que vais decidir por eles, mas pelo menos já tens aqui um ponto de partida. Se eu tivesse a começar, era por onde eu diria para começarem, ok? Não estou a dizer investir, mas aprender. Mas antes disso, sem este próximo passo, dificilmente tu conseguirás compreender como é que é possível fazer dinheiro interessante com isto. Então, bem-vindo ao 4º passo. O poder do tempo. Como é que é possível reformarmos com centenas de milhares de euros investindo, por exemplo, 100 euros por mês? Garantido não é, né? Porque pode sempre correr mal e nos investimentos o capital está sempre em risco, mas vamos fazer uma simulação simplificada. Vamos supor que nós colocamos o nosso dinheiro a render 10% ao ano e que investimos 1.200 euros ao ano, que dividido por ano daria mais ou menos os 100 euros por mês. Eu para isto vou utilizar uma calculadora, eu vou-te deixar também o link aí dessa calculadora na descrição para tu também conseguires simular com os teus valores. Atenção que este número que tu vais obter não é uma garantia, é uma simulação e uma simulação muito simplificada, porque supostamente se eu investir todos os meses, não estou a investir 1.200 euros de uma vez, estou a investir todos os meses e, por exemplo, nessa calculadora ele assume que tu investiste aquele bolo ali no ano de uma vez só, está bem? Portanto, é uma simulação simplificada, dá para ter uma ideia de uma possibilidade e não para fazer previsões 100% reais, ok? Mas bom, 100 euros por mês, e reforço que os números podem ser ligeiramente diferentes, porque ele não contabiliza este tal aporte mensal. Então 10% ao ano, se fizermos isto durante 5 anos, quanto dinheiro teríamos neste período? Neste exemplo, teríamos mais ou menos 7.300 euros. Então em 15 anos, teríamos mais ou menos 38.000 euros. E em 30, teríamos mais ou menos 197.000 euros. E agora em 49 anos, que é mais ou menos o tempo que se investe desde os 18 anos até à reforma atual, teríamos mais de 1 milhão de euros brutos. Estás a perceber algo estranho? Bem, se não estás, pensa como é que em 30 anos, nesta simulação simplificada, nós teríamos 197.000 euros e nos 19 anos seguintes, até aos 49 anos, nós teríamos mais de 1 milhão. Portanto, em menos de metade do tempo, eu fiz muito mais do dobro do dinheiro aqui nesta simulação. Isto deve-se ao juro composto. Então, quanto mais tempo estivermos no mercado, estando o mercado a subir a longo prazo, os resultados fazem uma curva exponencial, portanto não é uma curva proporcional, é exponencial. E a ideia é simples: se tens 1.000 euros este ano e no próximo ano ganhas 10% destes 1.000, ou seja, ganhas 100 euros, agora tens 1.100 euros. Então no ano seguinte, se voltares a ganhar 10%, ganhas 10% em cima dos 1.100 e não em cima dos 1.000, e passas a ganhar 110 euros em vez de ganhar só 100 euros. Ano após ano, embora ao início esta diferença vai sendo pequenina, vai cada vez mais fazer uma diferença gigante. E antes de dizer onde é que eu invisto, deixa-me só dizer-te que eu vi esta estatística no meu canal que diz que 60% das pessoas que veem este canal não estão subscritas. Achas que podes só verificar se por acaso és subscrito? São 10 segundos e para nós faz imensa diferença. Muito agradecido, obrigado. E voltando aqui ao vídeo, eu por exemplo invisto num ETF que segue o S&P 500. É o que faz sentido para mim, para a minha vida atualmente, portanto eu posso mudar no futuro, hoje é aqui que eu invisto. E eu escolhi por algumas razões. Em primeiro lugar, não quero ter muito trabalho a pesquisar para este objetivo, quero algo com um largo histórico de resultados e neste caso, é a média do mercado. Tira-me assim algum... dá-me descanso, portanto basta. No fundo. Depois tenho alguns fatores que me fizeram continuar com este ativo. Olha este estudo feito pela Wealth of Common Sense em abril de 2025 e comparando com outros vários estudos, os valores variam muito pouco destes aqui que eu te vou mostrar, mas eles dizem que, por exemplo, para ciclos de um ano, ou seja, se eu comprar este S&P 500, um ETF que eu siga, e esperar um ano, 33% das vezes eu perderia dinheiro. Para ciclos de 3 anos, portanto comprar e esperar 3 anos, 15% das vezes eu iria perder dinheiro. Para ciclos de 5 anos, 13% das vezes eu iria perder dinheiro. Então, e para ciclos de 10 anos, apenas perderia 5% das vezes. E para mais de 20 anos, 0% dos ciclos de 20 anos existiu perda de dinheiro. Portanto, eu comprei hoje, esperei 20 anos e vendi. Não existiram ciclos neste formato
de perda ainda. Ou seja, não há ninguém no mundo que tenha comprado o S&P numa data e esperado 20 anos que tenha perdido dinheiro. Segundo o estudo. Pronto, se isto é uma garantia, não é garantia nenhuma, pode acontecer. Se é um dado importante a ter em conta, na minha opinião sim. Então, segundo a S&P Global, o S&P 500 tem dado em média na última década 12,85% brutos, mas pelo menos nem que seja 8% já é ótimo para este objetivo da reforma. Para mim, atenção, para mim, Gabriel Ferreira, isto não significa que é o passo certo para ti, é apenas uma informação. Agora, isto tudo é muito bonito. ETFs, ativos, montes de nomes diferentes, mas como é que eu vou fazer isto na prática? Portanto, como é que eu consigo fazer isso? E é com isto que nós chegamos ao nosso ponto número 5, pôr o dinheiro a render. Esta é a questão de ouro e o objetivo de todos. Para o exemplo, vamos utilizar a corretora que eu uso para este meu plano, portanto, realmente, a que eu uso, que é a XTB, que também está a apoiar este vídeo. Eu escolhi a XTB na altura para fazer este plano por várias razões, sendo a principal ser regulada em Portugal, tem escritório em Lisboa e por isso tem suporte também em português. É simples de usar, mas também não perde as ferramentas mais avançadas, que às vezes a simplicidade tira, né? E está constantemente a ser atualizada com funcionalidades novas, tem 0% de comissão de corretagem até 100 mil euros por mês, o que é excelente, sendo muito barata de usar, portanto, eu já uso desde 2019 e não pretendo mudar, portanto, não tenho como objetivo mudar deste plano, até hoje não me fez e acho que assim continuará a ser. Eu vou deixar o link na descrição da corretora em si e se quiseres colocas o código Gabriel F no registro. Eu não ganho nada diretamente por entrares por mim, mas mostra a XTB que vieste por mim e sempre ajuda a continuar com esta parceria aqui que eu tanto gosto no meu canal, portanto, também muito agradecido. Então agora, vamos ver por dentro como é que é isto da XTB e como é que eu faço as coisas na prática. E esta é a conta que eu por norma utilizo aqui nos vídeos para ir mostrando o progresso e essas coisas todas. Portanto, nesta conta específica temos 4.600 euros, 656 euros de lucro. Isto aqui começou há um ano e qualquer coisa, esta conta aqui. E isto é o que tu tens quando entras na plataforma. Então este é o menu inicial, tens aqui os favoritos, podes ir alterando, tu podes ir pondo mais coisas nos favoritos e tudo mais e vais deixando aqui. As coisas mais populares, tens aqui também as notícias, portanto tens aqui uma série de coisas que podes sempre ir explorando. E existem aqui duas grandes formas de fazer os investimentos. Portanto, a primeira é ir aqui à lupa e literalmente pesquisares aquilo que tu queres. Vamos supor que eu quero investir aqui no S&P 500, no exemplo que eu dei, mas pode ser noutro qualquer. Tu podes vir aqui e literalmente fazer a compra do valor que tu queres ou então comprares à unidade. Mas pronto, vamos supor que eu queria 100 euros, podia chegar aqui, comprar 100 euros e está feito. Tenho aqui as informações do fundo e tudo mais. Consigo clicar aqui no i e ver que eu estou a investir em euro. Portanto, se investires, por exemplo, aqui em dólar, pagas uma taxa de conversão. Portanto, se conseguires investir em euro, não pagas. Conseguimos ver que isto aqui é um ETF. Consigo ver a bolsa onde ele está. Pronto, consigo ver aqui uma série de informações. Isto é uma das formas. A forma que eu, quando criei esta conta, comecei a utilizar foi ligeiramente diferente. Vem aqui o portfólio e tem estas coisas que são os planos de investimento, ok? Isto aqui são tudo planos de exemplo. Este aqui é o meu real. Portanto, tenho aqui este que é o chamado plano de reforma e neste caso tem aquilo do S&P 500 e este aqui, lá está. Foi nesta conta que eu utilizo aqui nos vídeos. Então, se eu quiser criar um plano de investimento, qual é que é a vantagem disto? Primeiro, eu posso, em vez de só selecionar um ativo, posso selecionar aqueles que eu quiser. Então, vamos supor que eu queria investir no MSCI World, no FTSE All World e no S&P, eu podia fazer isto tudo, ok? Portanto, agora aqui só para simplificar, vou clicar no próximo. Depois, se eu tiver aqui vários, posso pôr qual é que é a percentagem de cada um que eu quero ter aqui. Então, vamos criar aqui o plano de investimento e já temos aqui o plano criado. Eu aqui posso definir o nome, portanto, vamos supor que eu quero aqui este plano chama-se vídeo guardar. Aqui posso selecionar o logo, está aqui uma câmera, portanto faz todo o sentido. Podem aqui, no fundo isto é para vocês escreverem o vosso objetivo ou uma forma de identificar este fundo e depois eu posso só ir para o plano ou depositar diretamente neste plano. Já vamos aqui aos depósitos. Já vamos aqui ao meu plano. Eu consigo ver aqui as coisas todas. Neste caso ele ainda não tenho investimento nenhum feito, então consigo ver que está tudo a zeros. Agora, se eu quiser depositar, por exemplo, neste plano aqui, eu posso adicionar fundos, posso fazer aqui o Auto Invest, posso editar, mas neste caso vamos adicionar os fundos. Então eu quero adicionar dinheiro. Se assim for, a minha opção favorita é esta que é gratuita, que é a transferência bancária. Ok, às vezes pode não ser de imediato ou o que seja, mas ao menos não pago taxas para depositar. Então eu vou sempre preferir a taxa a zero, neste caso, por causa do banco, ok? Portanto, vocês podem fazer assim um depósito, ou então vocês podem clicar aqui onde diz Auto Invest e começarem a fazer uma forma de investimento recorrente. Se vocês fizerem aqui pelos vossos cartões, atenção que existe uma taxa sempre que fazem este depósito, ok? Então se vocês fizerem aqui pelos vossos fundos ou uma ordem permanente no vosso banco, vocês conseguem investir automaticamente. Isto ajuda a que, se vocês forem distraídos ou
isto aqui, mais uma vez, só funciona se quiserem investir todos os meses. Se não quiserem investir todos os meses, não o precisam fazer. Pronto, aqui não consegui fazer porque não tenho fundos, mas eu consigo então criar aqui uma ordem permanente, consigo confirmar estes passos e vou para os detalhes então para fazer a transferência. E depois vocês podem sempre selecionar de quanto em quanto tempo é que querem fazer esta compra. Querem fazer mensalmente, querem fazer com outro tipo de intervalo, então vocês podem selecionar aqui isso tudo. Assim que confirmam, neste caso vamos entrar aqui neste que já o tenho, né? Assim que vocês confirmam, vocês conseguem ver que este valor aqui, no ativo que vocês escolherem, começa a aumentar. Pronto. E depois, se vocês tiverem isto automático, está automático, vem cá confirmar, obviamente, que as coisas têm que estar a funcionar, e ou então vocês podem sempre adicionar manualmente, está bem? E vão aqui adicionar os fundos diretamente. Portanto, são assim as grandes duas formas de fazer o investimento. Vocês, para além disto, caso não queiram investir por ali, vocês também podem fazer depósitos aqui diretamente na plataforma. A outra forma que têm para depositar é virem aqui a portfólio e têm logo aqui depositar, está bem? Depois vocês podem criar mais contas na XTB e podem transferir para essas contas, podem levantar o vosso dinheiro. Portanto, existem aqui uma data de formas de fazer as coisas. E se quiseres treinar, antes de estar aqui a pôr o teu dinheiro, podes sempre vir aqui e tentar a conta demo. Portanto, podes experimentar à vontade com dinheiro fictício. Mais uma vez, tens o link na descrição, ou podes colocar o código GabrielF no registro, e eu ainda te vou deixar também um link com um tutorial da XTB mais complexo, com mais coisas, caso tenhas interesse, está bem? Agora, para fecharmos isto que eu te vou dizer é o erro que mais faz pessoas perderem dinheiro quando querem começar a investir. E este vai ser o nosso passo número 6, o nosso 6º P, preparar a base. Investir sem preparar a base é a mesma coisa que conduzir um carro sem seguro. O carro anda na mesma, mas se um dia és parado pela polícia, pagar o seguro teria sido muito mais barato desde o início. Então a ideia deste capítulo é resumir-te pequenas coisas que convém estudares antes de investires o teu primeiro euro. Dando-te aqui já uma primeira noção de cada uma, aqui um pequeno empurrão, e para cada uma delas eu vou-te colocar um vídeo na descrição para aprofundares cada um destes tópicos, combinado? Então toda a ideia de investir é colocares hoje o teu dinheiro num sítio durante um período de tempo para cumprir determinado objetivo. Mas e se tiveres de tirar esse dinheiro mais cedo antes do tempo? Não só podes perder dinheiro, porque podes estar negativo nessa altura, como podes perder todo o tempo que tiveste a investir nesse objetivo. Então nós queremos garantir que não precisas desse dinheiro de todo, nem em períodos de emergência. Para isto tens de conhecer o teu dinheiro. Fazemos isto através do orçamento pessoal, onde, anotando todos os teus gastos e rendimentos durante um período de tempo, consegues entender para onde é que vai o teu dinheiro. E dessa forma conseguimos corrigir gastos extra, ganhar noções do que é que está a sobrar e, no fundo, literalmente conhecermos a nossa carteira. Então, como falámos, nós queremos que tu utilizes dinheiro que não precisas para a tua vida e para viver. Mas no caso de uma emergência, como é que tu te controlas? Se não podes utilizar esse dinheiro, vais utilizar qual? É para isto que nós vamos construir o nosso fundo de emergência. Esta é uma quantidade de dinheiro que em qualquer emergência te consiga safar. Esta próxima eu adoro esta aqui, que é salda todas as tuas grandes dívidas. Nós podemos aqui excluir a casa, obviamente, ou dívidas que tenhas de pagar uma taxa de juros muito reduzida, mas praticamente todas as dívidas que tu tenhas, seja o carro, cartão de crédito, quer créditos pessoais, compensam mais pagar e saldar esses valores que tu tens do que investir no mercado para já, porque o dinheiro que vais poupar com juros é incrível. Então primeiro vais tratar disso, de saldar as tuas dívidas, com estratégias específicas, que também vais ter aí na descrição, e depois, só depois disso, é que tu vais começar a investir. Se isto parece muita coisa, e se não quiseres fazer esta caminhada sozinho e desacompanhado, vem fazê-lo comigo e com a minha equipa. Nós construímos esta plataforma onde tens formações mensais, dadas por profissionais da área, e com uma comunidade de pessoas como tu, que querem melhorar a sua segurança e com um caminho claro já feito. Já agora, um favorito dos alunos, recebes ainda ferramentas prontas a utilizar para poderes caminhar mais rápido do que o resto das pessoas que não as têm. Deixa o link na descrição. Se não for o momento para ti, tudo certo na mesma, vou-te deixar também a playlist gratuita com todos os termos que acho importante aprenderes antes de avançares com o teu primeiro investimento. Se quiseres ver essa playlist gratuita, clica aqui, aprende e bom começo. Eu espero ter-te ajudado e espero continuar a ver-te por cá. Até para a semana. Tchau!